atividade estará sendo gravada e disponibilizada aí posteriormente nas redes sociais e no site do SAI, para que vocês possam assistir, reassistir, né, consultar informações, sempre informações relevantes para a vida acadêmica e a vida profissional de vocês. Então, eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do SAI, estarei conduzindo esta atividade em conjunto com parte da equipe que está presente aqui também. Então, Maria José está aqui com a gente hoje. Maria José, quer dar um oi aí para o pessoal? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? A minha câmera aqui não está muito legal, mas o microfone, acredito que vocês me ouvem bem. Bem-vindas aí, e um bom aproveitamento aí da fala da professora Tamires, que vai ser muito interessante. Muito bom, obrigada, Maria José. Franciele, nossa estagiária também, que estará aqui no apoio, nas conversas aqui pelo chat também. França, quer dar um oi para o pessoal? Aqui, está sem microfone. Obrigada, Fran. Seja bem-vinda também. Sejam todos muito bem-vindos, né? Depois de um longo feriado aí, de 4 dias de descanso, né? Espero que todos estejam bem, tenham aproveitado e consigam aí ter descansado e se reenergizado para esse finalzinho de semestre que ainda nos resta. Então, essa é mais uma atividade do programa Saiba Mais, da orientação educacional do SAI, que tem como objetivo aí trazer pesquisadores, professores, profissionais com informações sempre relevantes, de qualidade e que contribuam aí para a jornada acadêmica, para a vida profissional, para que vocês busquem ajuda, né, para que vocês reflitam aí sobre essa fase bastante importante aí da vida de todos. Então, nossa temática é uma temática muito importante aí para a vida profissional em especial, mas para a vida acadêmica também, que nós elegemos aí em conjunto com a psicóloga Tamires Gaspar Gouveia, que eu já agradeço antecipadamente pela sua fala, que é falar em público, manejar conflitos e coordenar grupos, né? Vamos conversar um pouco sobre as soft skills e como que elas podem ser desenvolvidas. Então, eu gostaria de apresentar oficialmente a Tamires Gaspar Gouveia. Ela é formada pelo Centro Universitário Padre Anchieta, do curso superior de bacharelado em psicologia. Tem mestrado em educação pela Unicamp e atualmente é doutoranda também em educação pela Unicamp na linha de pesquisa Psicologia e Educação Superior. E é especialista em análise do comportamento aplicada aí ao TEA. Tamires, seja muito bem-vinda. Já vou passar a palavra para você. Nós teremos aí em torno de 1 hora de apresentação, então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, quem se sentir à vontade de abrir microfone, quem preferir escrever pelo chat, também estaremos fazendo acompanhamento aqui. E ao final a gente tem um espaço aí de conversa, de diálogo, né, de dúvidas, comentários. Então aproveitem bastante, né, esse espaço. E é justamente para isso, né? Para que a gente possa aí trocar informações ao longo aí da nossa conversa. Então, Tamires, mais uma vez, muito obrigada. E passo a palavra para você. Bom dia, bom dia. Obrigada, Marilda, pelo convite, pelo SAI aí, por ter, acho super importante, né, essa temática, então, de ter aberto esse espaço aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom, prazer, Marilda já me apresentou. A ideia, então, hoje é a gente conversar um pouquinho aí sobre as habilidades sociais, enfocando aí 3 delas, que são habilidades super importantes, necessárias aí, tanto para a graduação, né, para esse momento que vocês estão vivendo, como depois, né, para o mercado de trabalho. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre elas, pincelar aí um pouco e já aguçar aí para vocês buscarem aprofundar e entender um pouquinho melhor de como levar isso para o dia a dia, para a prática, que é um desafio diário, né? Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre isso, entender que pontos que eu posso começar para, então, a gente ir se moldando e ir prestando atenção nesses pontos, em todas as situações que surge aí no dia a dia, as possibilidades que a gente tem de aprender e desenvolver mais delas. Eu vou compartilhar minha tela
Deixa eu... Aqui. A ideia, como a Marilda falou, quem quiser já ir perguntando, fiquem à vontade, né? A ideia é a gente ter uma conversa mesmo. Então, se quiser abrir o microfone, não tem problema nenhum. Ou pelo chat, aí a Marilda vai me dando um sinal aí para a gente ir parando e vendo o que tem no chat para a gente ir conversando, tá bom? Fiquem à vontade para a gente realmente ter um diálogo, é essa a ideia. Bom, então... Antes da gente falar dessas habilidades especificamente, falar um pouco como manejar conflitos e coordenar grupos, que são habilidades bem complexas, né, bem densas aí, a gente vai falar um pouquinho do todo, né? Então, o que são essas soft skills que eu coloquei entre aspas, né? Porque soft skills ela é um nome aí que foi meio divulgado, né? As pessoas têm uma familiaridade maior com esse nome. Mas o que a gente vai falar realmente são habilidades sociais. A soft skills ela é um pouco mais ampla, ela abrange a inteligência emocional, habilidades interpessoais. A gente vai focar mesmo nessas habilidades interpessoais, nessas habilidades de interação com o outro, que exigem, né, toda essa parte de inteligência emocional, essa parte de autorregulação, exige todos esses processos. Mas aí, para a gente falar de soft skills, precisaria de um dia inteiro aqui. Então, é muita coisa que envolve esse conceito. Então, a gente vai focar na parte das habilidades em si, de comportamento. Obviamente, vai pegar aspectos cognitivos e emocionais, sem dúvida. Mas a gente vai focar um pouquinho mais na parte de comportamento em si. Então, vamos lá. Então, eu acho importante a gente... Principalmente, eu já comecei a fazer algumas definições aqui, né, de soft skills, habilidades sociais, e entender mais duas definições. A gente vai precisar disso para caminhar aqui nessa conversa, né? A ideia não é ir muito para a teoria, mas é importante a gente ter uma noção aí geral, falar a mesma língua durante essa conversa. Então, a gente precisa entender 3 conceitos. O de habilidades sociais, que eu já adiantei, que é justamente essas habilidades de interação, então são comportamentos que eu imito no meio social, então a gente chama de classe de comportamentos, são vários comportamentos que eu vou emitir e vou nomear. Então eu tenho, por exemplo, comunicação, é uma habilidade social, mas dentro de comunicação eu tenho vários comportamentos. Dar feedback, dar elogio, receber uma crítica, tudo isso faz parte da classe comunicação, do conjuntinho comunicação. Então, esses conjuntinhos a gente chama de habilidades sociais. Então, empatia, isso é um conjuntinho. Empatia tem várias coisas. Tomar a perspectiva do outro, emitir contato visual, ter a questão de disponibilidade de ajuda. Então, são vários comportamentos que estão dentro desse conjuntinho de empatia. Então, esses conjuntinhos que a gente chama de habilidades sociais. O desempenho social são esses comportamentos que compõem o conjuntinho, que foi o que eu falei. Então, por exemplo, que a gente vai ver aqui, habilidades de coordenar grupo. Eu preciso dividir a tarefa, eu preciso acompanhar esse processo, eu preciso dar feedback. Então, todos esses comportamentos são desempenhos sociais, que eu imito numa interação com outro indivíduo. Então, já fui adiantando. Então, desempenho social, qualquer comportamento que ocorra numa situação social. Então, o que é situação social? Eu e mais uma pessoa, eu já considero situação social. Iniciar uma conversa, dar um feedback, falar com autoridade, questionar, opinar, dar um elogio, tudo isso são exemplos de desempenhos sociais que a gente faz a todo momento. Responder uma mensagem no WhatsApp é um desempenho social. As habilidades sociais que eu falei, então, são as classes, são as caixinhas ali, os conjuntinhos que compõem esses desempenhos sociais. Aqui, por exemplo, mostra bem... aqui são 10 classes de habilidades sociais. A gente vai falar, para vocês terem uma ideia, a gente vai falar um pouquinho de 3, mas é muita coisa. Então, a gente não pode falar, vamos falar de habilidades sociais hoje, porque é muita coisa. Cada um desses conjuntinhos tem vários desempenhos sociais dentro deles, né? Então, o que a gente vai falar hoje vai ser o falar em público, o coordenar grupo e o manejar conflitos e resolver problemas interpessoais. Além desses, nós temos empatia, habilidades empáticas, fazer e manter amizade, expressar solidariedade, habilidades de comunicação, de civilidade, as assertivas, expressar afeto e intimidade. Então, no total, essa é uma das classificações, né, dos autores aí que são referências
na área, né, de habilidades sociais, que são os autores Delprete, Zilda Delprete e Almir Delprete. Eles formularam essa classificação, existem outras, mas essa é uma das mais difundidas aí na área, e que ajudam mais a gente entender como uma forma didática da gente entender essas habilidades. Então, são 10 e hoje a gente vai focar em 3. Porém, eu falei que tinham 3 conceitos para a gente ver, né? A gente falou de habilidades sociais, desempenho social e a terceira. Essa terceira, que é super importante, né? Por quê? Ela é o construto de avaliação. Então, por exemplo, eu vou lá e dou um feedback, né? Então, eu emiti um desempenho social. Porém, a competência social vai me dizer se esse feedback foi adequado, foi competente socialmente ou não. Então, esse construto, né, esse conceito, ele vai dar o teor de avaliação. Dar um feedback, todo mundo dá. Porém, a questão é, qual que é a qualidade desse feedback? Que é isso que a gente vai falar hoje, quando a gente falar de manejar conflitos, de coordenar grupos, de falar em público. São habilidades que, em tese, todos conseguem emitir. Porém, a gente tem aí a questão de competência, da qualidade desse repertório, a qualidade dessa habilidade quando ela é emitida. Então, dentro de comunicação, dentro da classe de habilidades sociais de comunicação, eu tenho vários desempenhos. E aí, eu vou emitir um deles. Essas perguntas aqui correspondem à competência social. Foi adequado esse feedback? Foi adequado o elogio, por exemplo? Então, essas perguntas diz respeito, então, à qualidade daquilo. E isso eu estou dizendo se eu sou competente socialmente naquela habilidade ou não. E aí, como que eu posso saber se eu fui competente ou não? Por que é legal a gente falar sobre isso? Porque isso daqui a gente vai levar lá quando a gente for falar de manejo, de conflito, de falar em público. Porque essa regra aqui, ela serve para todas as habilidades. Para a gente entender e conseguir mensurar a qualidade dessa habilidade, desse comportamento que eu estou emitindo. Então, para eu avaliar a competência, esses mesmos autores estipularam aí 5 critérios que eu posso ir me perguntando e avaliando isso. O importante é, no primeiro momento, vocês vão pegar isso aqui, e vão anotando aí, vocês vão pegar esses 5 critérios e emitir a ação e depois fazer essa análise. Porque não dá, no início não dá para a gente fazer ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então, por exemplo, eu vou dar um feedback, eu vou falar em público, vou ter um seminário, ou eu vou ter que coordenar um grupo de trabalho, enfim, eu vou emitir e depois eu vou ir me perguntando como que foi e trilhando esse caminho, como que foi em cada um dos passos. Por quê? Eu preciso fazer esse treino prévio, né, de fazer e depois analisar, para aos poucos eu conseguir fazer isso de forma simultânea. Enquanto eu estou emitindo a habilidade, eu já conseguindo analisar cada um desses critérios. Mas é um processo cognitivo mesmo, muito complexo. Então, eu preciso primeiro ter o comportamento, ter o dado, analisar ele de forma, né, parada ali, analisar, para depois eu ir fazendo esse exercício de forma simultânea. Então, vamos para os 5 critérios. O primeiro, eu tenho que me perguntar, eu consegui alcançar os objetivos dessa tarefa? Então, bom, o objetivo de coordenar esse grupo é entregar um trabalho X desse jeito, tal, no prazo tal. Esse é o objetivo. Então, a primeira coisa que eu vou me perguntar é, eu consegui alcançar isso? Não. A gente entregou atrasado, ou o fulano de tal não fez a parte dele, então a gente não conseguiu apresentar o que era estipulado no início. Então, aí eu vou respondendo isso. Consegui? Consegui. Então eu fui, por exemplo, fazer um manejo fui tentar resolver algum conflito ali interpessoal, algum problema que eu tinha com o meu colega. No final dessa conversa, eu consegui resolver isso ou não? Ficou do mesmo jeito que estava ou ficou pior do que estava? Né? Então, isso é importante, é o primeiro critério que a gente vai analisar em relação à competência daquele comportamento. Atingiu o objetivo? Segundo, teve uma melhora ou manutenção da autoestima dos envolvidos? A interação ali que eu tive afetou de maneira neutra, negativa ou positiva a autoestima e a satisfação? Então, com essa coordenação do grupo, nesse processo que eu fui coordenando, como que ficou a minha autoestima? Me senti mal? Como que ficou a autoestima das outras pessoas? Será que elas se sentiram mal? Ou não? Ficou
tudo bem, ok, neutro, não atingiu em nada, não melhorou nem piorou. Então, é um outro critério. Aqui a ideia é que eu responda que foi ou positiva ou neutra. Né? Então, se teve a manutenção ou a melhora da autoestima. Caso isso tenha acontecido, eu posso dizer que eu estou caminhando aí para a competência. Terceiro, eu estou falando agora da manutenção e melhora da qualidade dessa relação. Ambos os participantes da interação buscariam novas oportunidades de contato ou um deles evitaria contatos futuros. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz um grupo de trabalho que eu estava coordenando aquele grupo. Como que ficou a qualidade da relação das pessoas que eu estou coordenando? A minha, né? A minha relação com eles. Tá ruim? Tá pior do que estava? Será que quando tiver um outro trabalho a gente vai se reunir de novo? Vai ser o mesmo grupo ou não? Cada um vai querer ir bem longe. Então, esse é um terceiro critério. Como que ficou a relação com as pessoas depois dessa interação, depois desse momento, né? Que eu dei o feedback para alguém. Isso aí a gente pode levar para... Eu estou levando mais para o que a gente vai falar hoje, mas a gente pode levar para qualquer outra habilidade. Então, quando eu dei um elogio para alguém, então percebe, eu consigo desde o micro até o macro, que é o coordenar grupo, que é um processo, eu consigo fazer a mesma pergunta. O quarto passo, né, o quarto critério, teve um equilíbrio de poder entre as pessoas que estavam envolvidas ali na interação? Ou seja, o desempenho dos participantes da interação contribuiu para um equilíbrio de trocas? Ou aumentou o desequilíbrio, beneficiando mais um do que o outro? Então, teve ganha-ganha, perde-perde ou não? Teve ganha e perde. Coordenando um grupo, eu fiquei mais de boa e fui delegando tudo, não fiz muita coisa, ou seja, sobrecarreguei o outro e fiquei tranquilo, ou não, ou teve um equilíbrio, né? Eu trabalhei tanto quanto, mas também eu não fiquei perdendo, né? Eu não me sobrecarreguei para tirar de todo mundo. Então, houve esse equilíbrio mesmo na interação. Ou um saiu perdendo, e um saiu ganhando. Então, isso é importante também, é um dos critérios para a competência social. No sentido de eu entender se houve realmente esse equilíbrio. Se a interação, ela contribuiu para isso. Ou não, ela contribuiu justamente para ter um desequilíbrio. E o último seria Tamires, mais geral. Oi? Deixa eu só interromper você um minutinho. Chegou uma pergunta aqui no chat da Maiara. Ela pergunta assim, mas como eu vou saber como o meu comportamento afetou outra pessoa? Porque eu posso considerar que foi neutro e a pessoa receber como negativo. Sim, exatamente. E aí a gente vai falar de um processo chamado automonitoria. A gente vai falar dele. Eu vou já adiantar um pouquinho. Essa automonitoria é no sentido de justamente eu ter ali aguçado ou já ter isso, né, acontecendo, uma leitura do meu comportamento e do comportamento do outro. E aí eu estou falando de aspectos verbais e não verbais e paralinguísticos, principalmente, que vão me dar dicas, tanto na questão toda a linguagem corporal, vão me dar dicas em relação a isso. Como que o outro recebeu aquele feedback? Como que o outro entendeu aquela instrução que eu dei ali, coordenando o grupo? Né? E aí eu faço análise, né, a leitura, tanto ali naquele momento, como também depois. Como que ele vai se comportar comigo depois daquela interação que aconteceu? Então, eu consigo ter essa leitura na hora, imediata, e também essa leitura acompanhando aí um processo. Como que ele vai se comportar depois comigo? Será que vai mudar? Ele vai mudar um pouco a postura dele em relação a mim, a forma de falar? E aí eu preciso ter essa automonitoria muito bem aguçada ali acontecendo para que eu consiga ter essa informação. Senão, realmente, eu fico meio no escuro. Não tem muito como saber. Mayara, vai falando aí, se ficou claro, tá bom? E aí, o último passo é o mais amplo, no sentido de respeito e ampliação dos direitos humanos interpessoais. Esse aí é mais geral, no sentido de a interação, ela promoveu, ela contribuiu para manter ou até mesmo ampliar os direitos socialmente estabelecidos. Então, direito de ser ouvido, de expressar opinião, de discordar, né, de manter a integridade física ou moral. Então, tudo isso foi respeitado na ação? Caso sim, eu posso dizer que eu caminhei aí para a competência social. A gente falou de 5 critérios, tá? É legal, de uma forma didática, da gente pensar nesses 5 critérios, até para eu entender qual ponto que está difícil. Olha, o ponto lá de autoestima, toda vez eu saio mal das conversas. Isso é automonitoria.
né? Alguma coisa não tá legal aqui, eu saio para baixo, eu saio me sentindo inferior, tem alguma coisa errada. Então, isso vai ser um ponto para a gente melhorar. Então, será que você não tá... Aí a gente vai, né, pensando aí, né? Será que não tá sendo muito passivo, aceitando muita coisa que você não quer? Você não tá conseguindo expressar a sua opinião, recusar um pedido que você considera abusivo? Então, aí entraria lá para a parte de assertividade. Então, aí a gente consegue, de uma forma um pouquinho mais clara, entender que ponto que está pegando aí, dentro da interação. Porém, existe uma regra áurea que chama, né? Que ela meio que abrange aí os 5 critérios. A gente consegue pegar os 5 respondendo aí essa pergunta. Que seria fazer o outro que gostaria que este lhe fizesse. Nossa, que clichê, né? Mas se você para pensar, todos os 5 eles estão aí. Então, se eu, sei lá, de alguma forma, eu diminuo a autoestima do outro na minha fala, uma fala mais agressiva, uma fala mais sarcástica, irônica, se eu uso disso, eu gostaria que o outro fizesse isso? Não. Então, aí esse já é um objetivo, isso já é um critério aí que eu já estou conseguindo atender com essa regra. A questão da manutenção de equilíbrio, né? Gostaria de sempre eu sair perdendo, de sempre eu ter mais trabalho, de sempre eu... Não, então não. E aí a gente consegue ir respondendo cada um dos critérios por essa regra maior. É legal, como eu falei, a gente pensar inicialmente nos critérios para ficar um pouco mais claro, um pouco mais dividido, pensando numa questão de aprendizagem mesmo, né, de psicoeducação, mas para uma forma um pouquinho mais ampla, mais rápida, eu posso também pensar nessa regra áurea. E aí, se eu consigo falar sim, né, eu fiz o outro que, se ele fizesse para mim, estaria ok, eu estou atendendo aí a competência social. E aí, a gente já falou, né, de quais seriam essas habilidades, e aí vocês podem estar se perguntando, né, não sei, acho que pela pergunta aí, já devem estar vendo quais seriam os benefícios dessa competência, né? E entenda, a pergunta da Mayara é bem legal, porque é uma coisa muito difícil, exige muito da gente durante toda a interação. É uma coisa que desgasta no sentido de você tem que estar atento a tudo que está acontecendo ali, fazer uma leitura desse ambiente mesmo. E pensar em tudo isso que a gente está falando até agora. Isso a gente já só começou. Mas é uma coisa que é diária. E aí vocês podem estar pensando, mas pensando em tudo isso que eu vou ter que fazer, tenho que pensar, vou ter que interagir, vou ter que ler esse ambiente, tudo isso que é um esforço, né, um custo de resposta alto, o que vai me trazer de benefício? Tem que ser um benefício muito bom para valer a pena. Então, quais seriam alguns deles, né? As habilidades sociais, essas que a gente mencionou aí, nas 10, né, classes de respostas, elas apresentam correlações positivas com vários processos presentes, pensando especificamente no contexto universitário, que seriam, quando a gente tem um repertório elaborado de habilidades sociais, há uma correlação positiva com melhor desempenho acadêmico, sucesso na inserção profissional no mercado de trabalho, a integração ao ensino superior, o senso de pertencimento àquele contexto, e ajuda e auxilia na permanência do estudante. Então, o estudante que tem maior repertório consegue permanecer aí no ensino superior. Quais são os maiores déficits encontrados, ou melhor, as correlações com pessoas que têm déficits significativos no repertório de habilidades? Um baixo rendimento acadêmico, uso de drogas e álcool e a evasão, acaba saindo aí do ensino superior. Além disso, pensando de uma forma geral, não só no contexto universitário, o repertório, isso aqui eu fiz essa figura com um levantamento de artigos que trazem em relação a esses resultados, essas correlações positivas entre ter um repertório elaborado de habilidades sociais e sucesso e realização profissional, maior autoconfiança, otimismo e resiliência, um bom relacionamento afetivo e conjugal, uma rede de apoios e amigos sólida, resolução, facilidade em resolver problemas interpessoais, relacionamentos saudáveis na família, menor vulnerabilidade a transtornos, isso é super importante. Então, o indivíduo que tem esse repertório, ele está menos suscetível a quadros depressivos, de ansiedade e, consequentemente, uma maior qualidade de vida. Então,
Acho que eu vendi bem meu peixe aqui, né? Pensando mais na parte de mercado de trabalho, né? Como que os empregadores veem essas habilidades interpessoais, essas habilidades sociais. Elas são avaliadas como muito importantes e são valorizadas. Há uma correlação com empregabilidade, ou seja, um indivíduo que tem esse repertório tem maior facilidade em ter um emprego. Empregadores veem estudantes, às vezes, como não preparados em habilidades interpessoais. Então, muitas vezes o universitário ele sai com muita técnica, com muita teoria, com tudo ali, porém, essas habilidades interpessoais são deficitárias. Isso acaba trazendo um prejuízo grande. E os empregadores apontam para a formação insuficiente das instituições, que acaba sendo puramente técnica e não voltada também para essas habilidades interpessoais, que são somadas nesse todo. Né? A gente vê isso nas entrevistas, nos processos de avaliação, nas dinâmicas, né? Nas vivências que são feitas, dinâmicas de grupos e tal, como que essa parte interpessoal ela é avaliada e ela é exigida. Né? E muitas pessoas não conseguem, tem toda a parte técnica, mas não conseguem um cargo que estão ali dentro do processo devido a essa dificuldade das habilidades sociais, a um repertório mais empobrecido. Então, sim, é importante, é exigido muito no mercado de trabalho, né? É uma das competências aí do século XXI mais exigidas, e é importante a gente pensar nisso e trazer isso para o dia a dia. Acho que o mesmo investimento que a gente tem de estudo na parte técnica, a gente também tem que ter com a parte de habilidades interpessoais. Bom, então aqui eu trouxe para saber um pouquinho e vocês já começarem a direcionar um pouquinho também a dificuldade, já começar um processo aí de automonitoria e já começar a entender daquelas habilidades que a gente falou, né, das 10 classes de habilidades que a gente falou. Quais seriam as habilidades que você já tem desenvolvida? Você acredita que essa habilidade, ok, eu não preciso desenvolver. Eu acho que isso aqui eu já consegui durante aí todo o percurso, né, da vida desenvolver isso. E qual outra habilidade que, não, essa aqui, eu preciso pensar mais nela, eu preciso desenvolver. E anote isso para você. Até para a gente já ir, você já ir começando esse processo de automonitoria, de olhar para si, ver quais são as habilidades que tem mais no repertório, quais não, e a gente já começar esse processo de leitura do seu comportamento e do comportamento em volta. Eu vou voltar aqui, aqui. Anotem para vocês, mas coloquem no chat também para compartilhar com a gente, ou quem quiser abrir o microfone também, fiquem à vontade. Então, qual habilidade que você já tem desenvolvida e qual habilidade que você acha que precisa desenvolver? E vamos ver se a gente vai falar delas hoje aqui, daqui você precisa desenvolver. Vamos lá, uns 30 segundinhos. A gente não pega muito tempo. Tamires, tem um comentário aqui da Maiara. Ela diz assim, eu sei que você não está conseguindo observar agora o chat, então vou ler para você, tá? Mas por que eu preciso mudar e desenvolver essas habilidades? Ok, entendo a importância do social, mas não é dado uma importância muito elevada para ela, porque eu não consigo me ver nessa habilidade. E sim, isso está trazendo muitos problemas para mim já. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Qual habilidade, Mayara, que pega mais aí? Tem uma dificuldade maior? Isso que eu não entendi. E sim, né? Acho que eu consegui trazer aí alguns dados dessa importância. Não acho que é dado um valor a mais aí, muito pelo contrário, acho que ela é um pouco subestimada aí, essa parte de habilidades sociais. Mas acredito sim, entendo o que você está falando, no sentido que começou muito a se falar disso, né? Isso é verdade. Esse movimento de se falar sobre isso cresceu muito nos últimos tempos, devido justamente a essa mudança aí no mercado de trabalho, as exigências, o perfil mudou. Né? O perfil do profissional hoje é exigido aí, né, nas grandes empresas e tal, no mercado como um todo, mudou. Né? Hoje exige-se mais essa parte social do que antes. Não mais do que a técnica, mas mais do que antes. Uhum.
Olha, tem mais comentários aqui. A Mayara respondeu que todas. Aí a Aline comentou assim, ó, no meu caso, eu queria desenvolver mais a assertividade. Às vezes é difícil dizer não quando me sinto sobrecarregada. É mesmo, não, e isso a gente, né, já teve aí algumas do Saiba Mais aí sobre as habilidades assertivas, e realmente é uma habilidade muito complicada, e ela tá dentro, viu? De coordenar grupos, de falar em público, de manejar conflito, principalmente de coordenar grupo. As habilidades assertivas estão dentro dessas outras habilidades. Para você ver a complexidade das habilidades que a gente vai falar hoje, né? Então, por exemplo, coordenar grupo, falar em público, são habilidades muito difíceis, que exigem muito das outras, né? E aí a gente tem que ir sobrepondo aí uma complementando a outra. Mas é um processo, habilidades assertivas, sair da passividade, né? Ir para a assertividade, ela é um processo gradativo, mas que tem que estar a todo momento, em todas as interações, todas as oportunidades de interações que você tiver para essas situações, de recusar pedidos, etc., tentar colocar um pouco isso na prática, né? Não sei se tem lá um vídeo que a gente fez das habilidades assertivas, mas dá uma olhada lá e tenta trazer, eu faço ali um passo a passo e tal, levar aquilo um pouco, porque é difícil, porque gera muita ansiedade, né? É legal até mesmo ter um acompanhamento para você conseguir fazer esse processo um pouquinho guiado. Mais alguém falou? Ó, o pessoal começou a responder algumas coisas aqui que você colocou, né? Então, por exemplo, a Maria falou pedir que o grupo comece a trabalhar na tarefa antes e de forma a distribuir melhor as tarefas. O João Rafael comentou, eu também acho que assertividade é o que falta para mim. Tenho dificuldade em lidar com superiores quando encontro dificuldades. Uhum. Tá Maria... dentro da assertiva mesmo, né? Falar com a autoridade, né? Pessoa que desempenha um papel de autoridade. Tá dentro de assertivos. A Beatriz falou que eu gostaria de desenvolver mais a comunicação e falar em grupo. O Lucas gostaria de desenvolver a comunicação e falar em público. Tá. A Eliane gostaria de melhorar, de expressar minhas propostas e ideias de forma sustentável. Perfeito. E tem uma pergunta aqui do Bruno, ele diz assim, ó, existe a possibilidade da correlação entre transtornos e baixa competência social não ser do tipo a baixa competência intensificar o transtorno, mas ao contrário? A baixa competência não intensificar o transtorno? Se isso pode acontecer? Intensificar o transtorno. Sim, se o indivíduo ele tem um baixo repertório, mas ele já tem algum transtorno e tem um baixo repertório, se isso pode intensificar, é isso? Ele está perguntando ao contrário, né, se o transtorno pode intensificar o baixo repertório, a baixa competência. Entendi. Pode, foi aquilo que eu mencionei. As habilidades, elas vão sendo desenvolvidas durante toda a vida. Se a gente tem começa a ter dificuldades, poucos modelos sociais adequados, né? Isso pensando desde a criação, poucas oportunidades de aprendizagem. Então, é desenvolvido um repertório menor, esse indivíduo ele pode estar suscetível a desenvolver alguns tipos de quadros de depressão, de ansiedade, pode, devido a, pensa aqui, por exemplo, esse indivíduo ele vai começar, por exemplo, tem uma dificuldade grande em lidar com as pessoas, então ele prefere se isolar. E isso pode acarretar em transtornos, não somente isso, outras variáveis, mas pode acarretar em quadros depressivos. Porque o indivíduo ele vai se isolando, ele vai se excluindo, por não ter não entender que não tem as ferramentas para lidar com os outros, né? Não tem essas habilidades. Então ele sente muita dificuldade, ansiedade, prefere se esquivar, né? Fugir daquelas situações. E isso provoca, imagina, no indivíduo grandes impactos, né? Então pode sim, pode ser uma das variáveis que desenvolve, não é a única. Tem toda a questão, às vezes, de predisposição genética, N outros fatores que também podem acarretar em transtornos, mas um repertório empobrecido de habilidades sociais pode ser um fator importante aí nessa soma. Tem uma mão levantada aqui também. Bruno, você quer fazer a pergunta? Quero sim. Obrigado, Marilda. Tamires, por gentileza, bom dia primeiro, né? Bom dia. Por gentileza, quando a minha pergunta
vai no sentido assim, e quando a gente está lá na entrevista e a gente observa que está sendo, né, avaliado, né, e claro que para isso que serve a entrevista, e como que a gente expressa essas habilidades, né? Porque às vezes a gente pode pensar de uma forma, né, mas A ansiedade toma conta, né? Os avaliadores, eles não veem com bons olhos, né? Então, acho que a gente, às vezes, fica ali acuado. Então, não sei se a gente tem que falar, se tem que tomar a frente em algumas... Enfim, obrigado. Essa é a pergunta. Agora entendi. Então, olha, primeiro, em qualquer situação que a gente está sendo avaliado, julgado, né? Pensa em falar em público, é uma situação. Uma entrevista é um tipo de situação. Nosso nível de ansiedade, ele aumenta muito, né? E fica difícil, muitas vezes, manter o controle. É legal da gente pensar em alguns exercícios de respiração, enfim, para a gente conseguir regular essa ansiedade, né? Regular o comportamento, para a gente ter um pouco mais de maior controle da situação. Porque, às vezes, quando a gente está com a ansiedade muito alta, a gente começa a emitir comportamentos que são impulsivos, né? A gente fala coisas meio sem filtro, porque a gente quer sair logo daquela situação. Tem isso também, né? Essa questão da fuga. Então, pode ser que muitas vezes a gente fala de uma forma, com um tom de voz, com um tipo de expressão, todos esses pontos que a gente vai falar agora, que são esses componentes aqui, que dão uma conotação diferente para o nosso conteúdo. Porque a gente não está ciente de tudo isso que está acontecendo em nós, entende? É aquela questão lá da automonitoria. Então, realmente, pode dar um efeito para quem está vendo diferente da nossa intenção. Por isso que é importante a gente manter essa observação constante dos nossos comportamentos e da reação do outro. Até para a gente conseguir. Você entendeu o que eu mencionei? Entendeu? Se o outro fez uma cara assim, peraí, opa, será que ele deu uma outra intenção? Eu tenho esse dado, se eu tô ciente. O problema é essa ansiedade, entendeu? Se a ansiedade vem, esquece, a gente não vê mais nada. Não vê que o outro fez uma cara X, que eu fiz a cara Y. Aí que tá. O segredo é essa questão de manter, regular essa ansiedade e desenvolver esses outros processos de autorregulação que a gente vai falar, de estar atento a esses componentes que a gente vai conversar agora. Então, isso é importante. Se a gente consegue diminuir o nível de ansiedade com alguns exercícios, quem está em terapia é legal conversar um pouquinho com o terapeuta sobre isso, porque tem alguns exercícios específicos que tentam diminuir, reduzir um pouco, quando está muito no ápice, não é que não vai ficar ansioso, você vai continuar, porque é uma situação que gera isso. Porém, você consegue manter um pouquinho mais de controle para estar atento a esses nuances ali da interação. E aí, quais seriam esses nuances, né? Esses componentes? A gente tem os componentes verbais, que é o conteúdo da minha fala, a minha mensagem, foi o que o Bruno falou, eu penso em algo e falo aquilo. Então, isso é a minha mensagem, é o conteúdo verbal. Porém, a gente tem os conteúdos não verbais e paralinguísticos que dão o tom dessa mensagem. Então, eu posso dizer a mesma coisa de uma forma agressiva, de uma forma super assertiva, educada, super polida. Então, entra nessa questão. Então, a chave aí tá a gente pensar nesses aspectos não verbais e paralinguísticos. Que seriam? Aspectos não verbais contato visual. Então, eu manter o contato visual enquanto eu estou falando. Manter o contato visual enquanto o outro está falando comigo. O sorriso social, em alguns momentos, então o outro está falando, eu dou um sorriso, se eu estou concordando com aquilo. A expressão facial, que tem que estar de acordo com a minha fala. Então, não adianta eu estar falando uma coisa super brava, né? Super com uma mensagem, né? Bem, e estar sorrindo. Não condiz, né? Então, eu estou com um tom de voz super ríspido e estou sorrindo, ou vice-versa. Então, a expressão facial ela tem que estar de acordo com a minha fala. Isso que eu estou falando para vocês são coisas que a gente vai observar na automonitoria. Eu tenho que ir olhando para isso. Espera aí, eu estou sorrindo muito, vou diminuir. Durante a interação, por isso que eu falei, durante a interação é mais difícil. O ideal é a gente conseguir ter esse dado depois, né? De analisar, tentar analisar alguns aspectos depois.
É mais difícil, porque a gente não tem registro muitas vezes, então vai ter uma filmagem daquilo. Mas eu acho importante até, muitas vezes, alguns pesquisadores apontam para a gente, por exemplo, vai ter uma entrevista, de você se filmar, simular a entrevista, assistir, olhar para esses pontos, para você ir regulando, né, para você conseguir ter um controle um pouco maior na hora, pensando nesse quesito ansiedade que vai estar ali a toda. Contato físico, se é adequado ou não. Então, eu, por exemplo, bater nas costas, né, da pessoa, eu fazer, agora em pandemia não, né, mas eu cumprimentar a pessoa. Então, é adequado naquela situação manter algum tipo de contato físico? Importante, tem gente que às vezes gosta de falar meio que tocando, você não acredita o que aconteceu, vai lá e toca no braço da pessoa. É adequado? A pessoa me deu eu tenho intimidade suficiente para isso? Às vezes, e é uma coisa que muitas vezes a pessoa não repara que ela faz, né? E que é espontâneo, é impulsivo. Ela vai lá, toda vez, você não acredita o que aconteceu, e vai lá e fica tocando no braço da pessoa, enfim. Então, é um outro quesito para a gente observar. Postura corporal, né? Então, como que eu tô? Eu tô desleixada, eu tô com, né, a perna aberta, mais relaxada na cadeira, com o braço aberto, não, eu tô com o braço um pouco mais fechado, ou cruzado, e o que isso tem um efeito no outro, né, de que forma isso impacta a minha interação? E isso também é importante eu prestar atenção, né, então, se alguém, por exemplo, se alguém tá me falando algo tenso ali, algo difícil, eu vou ficar meio que relaxado? Não, eu vou mostrar disposição, eu vou ficar mais próxima, né? E mostrar interesse, atenção no que o outro está me dizendo. A questão de distância e proximidade, né? Qual que é a distância adequada para eu falar com alguém sem invadir o espaço dessa pessoa e acabar ficando numa situação inconveniente, né? Então, o ideal é que você dê a distância aí de um braço, que isso é uma distância ok, que você não vai estar invadindo o espaço do outro. Isso não gera nenhum tipo de desconforto. O uso de gestos, né? As mãos, às vezes a gente esquece delas, né? Acaba falando tudo sem gesto nenhum, segurando a mão, e isso não tem um impacto, óbvio, tudo precisa de um equilíbrio. Se eu usar muitos gestos, fica demasiado, às vezes a pessoa que está falando comigo perde a atenção, porque fica tentando acompanhar, mas é importante a gente ter um equilíbrio e usar isso a nosso favor. Então, os gestos dão um impacto e dão como que eu posso dizer? Dão um aspecto de intensidade na minha fala, né? Porque ele enfatiza, é como se duplicasse, como se fosse um eco, né? Eu estou falando algo e a mão fala aquilo ainda de novo, né? Então, o gesto, querendo ou não, quando usado de forma adequada, numa frequência adequada, pode ser muito vantajoso. E aí a gente tem os aspectos paralinguísticos. Esses aspectos são aspectos focados um pouquinho na questão de como eu vou passar essa mensagem. Pensando em latência, que é o tempo de vai e vem de uma conversa. Então eu falo, oi, tudo bem? Oi, você tá falando comigo? Tudo? Percebe? Teve um espaço aí. Então essa latência tá alta, a gente precisa diminuir ela para ter um fluxo maior ali na conversa. A duração da minha fala, né? Será que eu tô falando muito? Como que o outro tá reagindo? Qual que é a expressão facial do outro? O outro começou a olhar no celular, começou a desfocar o olhar, ele tá querendo ali sair da cadeira, por exemplo, para encerrar. Então, tudo isso eu preciso estar atento, até para eu conseguir ter essa noção de duração. Peraí, já deu, tô falando demais, vamos diminuir um pouco, deixa eu tentar jogar para o outro, para ver o que vem, se ele vai me perguntar mais alguma coisa, enfim. Então, essa duração da fala é um fator paralinguístico. O volume da minha fala, eu falo muito baixinho e as pessoas ficam, oi, o que você falou? Ou eu falo muito alto e isso pode acabar trazendo ali ficar meio inconveniente, né? O volume da fala também é importante, a depender da situação que eu tô, a depender do contexto. A velocidade, o ritmo dessa fala, né? Eu falo muito rápido, eu sei que eu falo. Ou eu falo muito devagar, isso pode promover um cansaço em quem está ouvindo. Então, todos esses aspectos eu tenho que ficar, a depender da situação, eu preciso equilibrar.
O tom de voz que eu estou usando, né? É um tom de voz suave, ameno, é um tom de voz mais ríspido, né? Então, tudo isso eu preciso pensar, depender da situação. É um tom de voz de superioridade, né? Isso eu sei fazer, isso. Né? Então, e percebe que tudo isso é acompanhado com os gestos, com a forma, com expressão. É um conjunto. E é um conjunto que a gente precisa pensar. Né? E é difícil, porque é muita coisinha para se pensar. Por isso que eu falei, vamos por partes, pega uma situação mais tranquila, analisa aquela, aí tenta corrigir a que você viu, vai para uma outra. E a fluência, que é a forma que eu coloco a minha linha de pensamento. Né? Ela faz sentido? Né? Ou eu penso mais rápido do que eu falo. E aí as coisas ficam meio quebradas e ninguém entende muito bem. Né? Então, essa fluência também é super importante de se pensar, até para dar sentido e para a pessoa que está ali conseguir acompanhar o que eu estou falando. Aqui uma curiosidade, né? 10% dos conflitos são causados por diferença de opinião. Então, realmente, eu gosto do time A, eu gosto do time B, eu gosto do vereador C, eu gosto do D. Então, diferença de opinião mesmo. Não, isso aí causa um conflito. E 90% é devido ao tom de voz errado. Né? Então, a mensagem é a mesma, mas o tom, a forma em que colocou aquilo gerou um conflito. Isso é importante a gente pensar na questão lá de conflitos em conflitos interpessoais. Então, aqui a automonitoria que eu tinha mencionado, que é um processo que a gente precisa estar atento. Então, é uma habilidade metacognitiva, comportamental, que a pessoa observa, olha quanta coisa, observa, descreve, interpreta e regula pensamento, sentimento e comportamento em situações sociais. Então, tudo isso, por isso que é um processo, são várias ações que eu tenho que fazer. Eu preciso observar, eu preciso conseguir descrever o que aconteceu. Então, eu falei de tal forma, eu usei tal palavra, aquilo ali a pessoa já fez uma cara X para mim, e aí ela finalizou a conversa. Eu interpreto, aquela cara X quer dizer que ela não gostou. Aquilo ali para ela, e aí foi a palavra que eu usei, que eu não devia ter usado, e aquilo ela não gostou. E eu regulo os pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, isso eu posso fazer no momento, que é um pouquinho mais difícil, ou fazer depois. Então, acho que agora eu vou mandar uma mensagem para ela, perguntar se está tudo bem, porque eu senti que ela estava meio assim na conversa. E aí eu vou regular o meu pensamento, o meu sentimento e o que eu vou fazer a partir daquela análise. Vou passar um pouquinho, senão não vai dar tempo de Tamires, falar. deixa eu só interromper você um minutinho. Tem uma mão levantada aqui, a Paulinha Luiz. Paulinha, você quer fazer alguma pergunta? A Paulinha caiu. Pode continuar, qualquer coisa a gente volta, Tamires. Tá bom. O Bruno levantou a mão, pode falar, Bruno. Tamires, também ocorreu assim, depois, né, e também, né, participar na construção de alguns processos, e aí alguns colegas falavam assim, olha, eu acho que a gente poderia utilizar algumas ideias diferentes, de talvez dar feedbacks assim do público para tentar ver a reação. E aí e aí eu fui percebendo que também dá resultados bem diferentes. Então tem ali equipe de avaliadores e um começava logo no início ou no meio ali já olhar o celular, né? E o outro já observando para ver o que a pessoa ia fazer. Sim. E parar, né? E parar de falar não era uma alternativa, né? E aí esse feedback meio que a gente se sente ali meio, né? Será que eu devo continuar? Como que você vê essas encruzilhadas que a gente encontra? Mas era uma situação em que tinham pessoas e uma pessoa estava falando e uma começa a mexer no celular, é isso? Ou duas pessoas e uma mexeu no celular? Isso, os avaliadores estavam ali, né? E aí, e também depois fui conversar com outros avaliadores, né? Para ver se isso era realmente feito, e de fato, outras coisas também, né? Diferentes. E aí, vários avaliadores, né?
e um começava a olhar no celular e os Enquanto outros... a pessoa que estava sendo avaliada estava falando. Exatamente. Tá, E entendi. a equipe de avaliadores ali observando, né? E um avaliador, né, olhando o celular, às vezes parecendo que não está mais interessado, que, né, Sim. enfim, demonstrando um feedback bem contrário. Aí entra que pensa numa situação, né, que você está sendo avaliado. Então, qualquer tipo de comportamento um pouco mais, né, possa ter uma segunda interpretação de, eu vou chamar a atenção do avaliador, isso pode ter uma análise, né, uma interpretação ruim para mim. Mas pensando no todo, sei lá, são 5 avaliadores, um mexeu no celular, ok, eu vou seguir o barco, não vou me focar naquele. Né? Óbvio, isso pode fazer com que eu mude um pouco o curso da forma de eu chamar um pouco mais de atenção, né? Eu talvez depende do que está sendo avaliado, mas ali eu tentar jogar um pouco de bom humor para ver se eu consigo resgatar um pouco da atenção com muita cautela, depende de N fatores, né? O que está sendo avaliado, qual que é o nível de formalidade da situação, enfim. Mas eu não faria, assim, de parar tudo. Você pode? Não. Não, porque isso pode ser muito mal interpretado depois, né? Então, teria esse jogo de cintura aí para tentar resgatar a atenção ali. Eu, enquanto pessoa que estou sendo avaliada por outras pessoas, uma mexendo no celular, eu não sinalizaria isso. Mas seria um indicativo para mim, internamente, tentar mudar um pouquinho o curso ali da conversa, a forma que eu estou me posicionando, para tentar resgatar a atenção. No máximo. Tem mais alguma coisa? Por enquanto não, Tamires. Tem alguns comentários aqui no chat, mas eu vou esperar você apresentar e eu faço um resumo de tudo. Tá, maravilha. E aí, a gente vai entrar para o que interessa, né? Porque a gente está focando aqui até agora, que são essas 3 classes aí, que agora a gente já sabe, que são classes de comportamento, que são as habilidades sociais de trabalho, um pouquinho mais direcionada para essa parte do mercado de trabalho, né? Que foi o que a gente já falou, né? Há pouco tempo o mercado ele valorizava, né, tão somente as competências técnicas em relação aí às sociais. E isso mudou, né? Isso vem mudando, né? Que foi lá o que a Maiara que falou, dessa questão, dessa diferença, que as coisas estão mudando um pouquinho. Eu acredito no sentido, não, hoje as habilidades sociais estão sendo mais valorizadas que as técnicas, mas entra nisso de estão sendo valorizadas em relação a anos atrás. Então, essas habilidades de trabalho atendem às diferentes demandas interpessoais desse ambiente, que tem como objetivo o cumprimento de metas, preservação do bem-estar da equipe e o respeito aos direitos de cada um. E isso são esses 3 objetivos aqui que as habilidades sociais elas vão atuar dentro deste ambiente. Os principais. As habilidades, esse tipo de habilidade, ela vem sendo disseminada através de diversos conceitos que a gente mencionou lá no início, né? Inteligência social, soft skills, assertividade, inteligência emocional, são formas de falar também nessas habilidades sociais de trabalho. E aí a gente vai focar nessas 3: falar em público, manejar conflitos e coordenar grupos. Então vamos falar um pouco aí, passar aí pelo falar em público. Super, né, exigida em diversos contextos, não só no ambiente de trabalho, né, em diversos momentos da nossa vida. Essa classe de habilidades ela é exigida. E aí existe uma dificuldade generalizada na emissão dela, né? Muitas pessoas têm dificuldade em falar em público, né? E é uma das habilidades mais difíceis mesmo de desenvolver. Por isso mesmo, por ser uma dificuldade generalizada, a gente tem dezenas de livros, cursos auto-intitulados como efetivos, né, que disputam um mercado ávido por novidades nessa área, né, de oratória, como falar em público, tenha impacto sobre as pessoas, o jeito, enfim, tem N nomes, né, N livros que falam sobre justamente técnicas de oratória, de como conseguir diminuir a ansiedade para falar em público, enfim. Mas por que tem tanto material, né? Porque falar em público é provavelmente um dos desempenhos sociais que mais requerem competência.
Principalmente, eu acho que um dos principais fatores é a questão do controle de ansiedade, né? Que é uma coisa que gera muita ansiedade, que você vai estar, né? Não importa qual que é a quantidade de pessoas, mas você vai estar em frente a um número de pessoas que estão ali paradas te ouvindo, avaliando a forma que você põe a mão, a forma que você fala, às vezes as falas repetitivas que a gente tem, né? Pois é, então essas repetições que a gente tem durante a fala, tudo isso as pessoas estão ali analisando, ouvindo, umas relevando, outras não. Então, tem N fatores, N variáveis que podem impactar e podem trazer esse nível de ansiedade. Então, além disso, tem todas as habilidades que são exigidas. Todas essas que eu falei, verbais, não verbais, paralinguísticas e algumas outras que a gente vai falar agora. Embora o conteúdo da nossa fala ele possa ser interessante, até atrativo, a efetividade dessa habilidade, dessa interação, ela depende muito da qualidade. Quantas vezes vocês já foram numa aula, num curso, numa palestra? Nossa, que assunto legal, tô louca para assistir. Você chega lá, a pessoa fala daquele assunto, mas fala de um jeito que você quase dorme, né? Então, a qualidade disso, a forma que o outro coloca esse conteúdo, que pode chamar super a sua atenção, vai determinar a competência social dessa habilidade. Então, alguns componentes importantes para a gente pensar nessa parte de falar em público. Primeira coisa, ansiedade. E a ansiedade ela vai estar presente em várias outras também, mas principalmente no falar em público, como eu falei, tem um impacto maior aí. Pela quantidade, pela variedade. Às vezes você não sabe quem está ali, né? Você não conhece. Na sua empresa, você até conhece, já falou com as pessoas, tem reuniões e tal. Mas pensando numa palestra, numa coisa maior, você não sabe quem está do outro lado, como que você está sendo observado, de que forma você está sendo avaliado, se o outro está entendendo o que você está querendo dizer. Então, tem aquilo que acho que foi a Mayara também que falou lá no início, né? Como que eu sei do outro? O falar em público é mais difícil ainda. Mais difícil ainda no online, que eu não tô nem vendo o rostinho de vocês para ver se tem uma carinha assim, uma carinha meio assim, uma carinha empolgada. Então, eu não sei, eu tô totalmente no breu aqui. Segundo ponto, componentes cognitivos e metacognitivos. A gente vai falar deles, mas existe essa parte de cognição envolvida, né? Que eu preciso ter uma linha de pensamento, articular o conteúdo da minha fala, o que eu estou falando, tudo isso está dentro aí da parte cognitiva. Os componentes interpessoais, que a gente vai falar. Então, são 3 componentes, são 3 aspectos que eu preciso pensar quando a gente está falando da habilidade de falar em público. Componentes cognitivos, quais seriam eles? Conhecimento do público, né, com quem que eu estou falando, domínio do conteúdo, do que eu vou falar, eu preciso ter domínio, eu preciso entender o que eu estou falando, e a preparação dos recursos ali da apresentação, se for o caso, né? O dado que eu vou apresentar, o slide, enfim. A questão tecnológica é importante para a gente não ser pego de forma, surpresa ali. Ai, meu Deus, e agora? O negócio não liga, a internet não pega, o que eu faço? Então, ter isso me ajuda, é um componente a menos para eu pensar em ansiedade. Porque pensa, a gente já está nervoso de falar, ainda dá um problema na apresentação, a internet não liga, isso a ansiedade vai até as nuvens. Então, eu preciso ter isso. O que eu consigo ter controle, eu vou tentar deixar já esquematizado. Componentes metacognitivos. A gente está falando de um automonitoramento na apresentação, que é isso que eu falei para vocês. Observar a interação, né, a expressão, a postura corporal de quem está na plateia. Eu me observar. Será que eu estou falando muito rápido? Será que eu estou usando muitos gestos? Será que eu estou muito parada? Né? Eu estou muito quieta, estou usando um tom de voz muito monótono. Então, isso eu preciso ter a todo momento. E aí é uma tática também da gente fazer lá. Filma antes, se vê como que você está falando, de que forma você está se posicionando ali, né? A postura, a expressão facial que você está usando, também é uma estratégia. Previsão de estratégias para lidar com as possíveis reações dos ouvintes. Isso é legal, para até diminuir um pouco a ansiedade. Né? E se me fizerem uma pergunta, eu já sei do que eu vou falar, né? Se me fizerem uma pergunta sobre tal ponto,
eu vou falar isso aqui, isso aqui, eu vou falar isso aqui. E se eles começarem todo mundo a bocejar e pegar o celular, o que eu faço? Eu acho que eu vou para o slide tal que tem uma dinâmica, entende? Eu já começo a pensar em algumas estratégias para manter um fluxo ali de atenção, de retenção da atenção alto. Depois, os componentes interpessoais, né, que é o que a gente está falando aqui. Fazer e responder perguntas, eu preciso ter essa habilidade de eu conseguir responder perguntas que as pessoas vão me fazer, ou fazer perguntas para as pessoas, né? O que vocês acham de tal coisa? E aqui, alguém sabe o que é isso? Então, eu vou, até para aumentar essa interação, resumir e parafrasear contribuições dos ouvintes, né? Então, algumas coisas que eu fiz aqui até, a Mayara falou isso aqui. O Bruno falou sobre isso. Então, eu vou resumindo e trazendo durante a apresentação essas falas que fazem sentido, que vão de encontro com o que eu estou falando, e lidar com críticas e imprevistos. Isso é importantíssimo. E está dentro lá das habilidades assertivas, né? De eu conseguir lidar com a crítica, lidar com o feedback negativo. Né? Não tentar me justificar, não tentar se faz sentido aquele feedback. Isso é importante, né? Se tem um embasamento aqui. Então, isso é importante eu já também me preparar e lidar com esse tipo de situação que pode acontecer. Além disso, tom de voz, velocidade da fala, controle do uso de chavões e repetições, que foi o que eu falei. Então, a gente tem isso, né? Então, né? Entendeu? Tudo bem? Então, a gente, às vezes, tem essas repetições durante a nossa fala, que fica, se a pessoa começa a prestar atenção, fica chato, fica irritante até. Mas quem não presta atenção, passa batido. Mas se você começa a contar quantas vezes a pessoa falou aquilo. Contato visual, quando é possível, né? Pensando aí no presencial. Gestos, postura, expressão facial, tudo isso também eu preciso pensar durante esse momento de fala. Outras habilidades importantes. Cumprimentar, né? Então, eu inicio, boa tarde, bom dia, como estão, distribuir o olhar pela plateia quando possível, usar o humor quando é adequado, quando é possível fazer isso, relatar experiências pessoais, se for o caso, para trazer uma identificação com as pessoas, um vínculo maior, e agradecer a atenção ao final. Então, aqui percebe que a gente falou de habilidades, né? Percebe que a gente colocou o que é necessário e algumas dicas de como eu consigo fazer isso, pensando em automonitoria. Automonitoria, ela vai ser a chave para qualquer habilidade. Qualquer habilidade que eu queira desenvolver, eu preciso pensar, eu tenho isso? Não tenho. Por quê? O que é que me falta? Me falta o contato visual. Me falta a questão do tom de voz na hora de ser empática. Eu preciso ter essa leitura. Aqui percebe que a gente está descrevendo. O processo ele vai acontecer de uma forma individual, cada um vai ter aspectos que tem que melhorar, e por meio do treino diário, mas eu preciso ter essa automonitoria acontecendo a todo momento, para eu não perder oportunidades, tanto de tentar me corrigir no sentido desses aspectos que eu preciso melhorar e olhar o efeito disso no outro, até para que eu consiga me motivar. Eu mudei, o outro mudou. A forma que falou, a forma que olhou, começou, entendeu? Eu consigo também ir me motivando para continuar essa mudança, porque é um esforço grande. Pensando em manejo de conflitos interpessoais, eu estou dando uma corridinha por causa do tempo, tá, gente? Para a gente conseguir pelo menos falar um pouquinho de todas. Manejo de conflitos interpessoais. Pensando em empresa, todos os setores e níveis, tem um problema que a gente precisa resolver. Né, a definição de metas, reorientação do processo produtivo, a busca de inovação, de novas alternativas de gestão, tudo isso são exemplos de algumas situações em que manejar conflitos, tomar decisões, são habilidades necessárias. Primeira coisa que eu preciso pensar em relação a manejar conflitos e resolver problemas. Preciso denominar e definir o problema. O que é que está acontecendo? O departamento X está com um atraso, não consegue atender as demandas, ignora quando as pessoas mandam e-mail. Então, eu tenho que definir o problema, um exemplo. Né? Eu preciso denominar isso, definir, deixar isso um pouco mais concreto, mais palpável. Segunda coisa, fazer levantamento de alternativas. O que eu posso propor? Né? O que pode ser feito? Sei lá, contratar uma pessoa, não, contratar um estagiário.
Eu preciso propor, fazer um levantamento de alternativas daquela situação. O que é real, eu não posso fugir, propor algo mirabolante que ninguém vai seguir. Mas eu faço algumas alternativas que seriam possíveis naquela situação. Eu faço uma avaliação de cada, né? O que é mais provável de acontecer? O que é mais provável das pessoas conseguirem adaptar ali no ambiente, né? No contexto. Então, o estagiário, ou dividir mais as tarefas, enfim, eu avalio a alternativa. E aí eu faço a escolha de uma alternativa e essa alternativa ela já vai para a tomada de decisão, ou seja, ela já vai ser colocada em prática, né? Eu já vou implementar e eu faço a reavaliação. O problema foi resolvido? Não. Então, volto para o passo 1. Defino o problema, vou para o passo 2, faço alternativas e assim eu vou. Então, é um processo que eu preciso estar fazendo a todo momento para eu ver se realmente aquele problema foi sanado. Na hora que eu chego aqui, faço a reavaliação e tá ok, aquele primeiro problema que eu defini lá no primeiro passo não acontece mais, ok, esse problema foi resolvido, agora vamos ver o próximo. Que problema é o que mais tem? E isso eu posso levar para questões interpessoais, né? Que eu falei de uma forma geral, pensando em organização. Mas eu posso fazer de uma forma em relações mesmo. Olha, então, o meu amigo, ou, sei lá, o meu colega de trabalho, o meu colega da graduação, uma dificuldade enorme de ouvir, ele só fala. Então, eu defino esse problema, por exemplo, né? E assim eu posso ir implementando isso. Isso gera um conflito, a gente briga, o trabalho não vai para frente, o grupo de estudo não vai para frente. Então, eu tento resolver esse conflito interpessoal também utilizando esses 5 passos aqui. Então, a solução de um problema ela deve ser regida pelo princípio ganha-ganha e não ganha-perde. Porque se for ganha-perde, vai ser muito difícil de resolver. Percebe que para resolver conflito eu preciso de outras pessoas, não consigo resolver sozinha. Então, eu preciso que tenha um equilíbrio, eu preciso que ambos estejam envolvidos e estejam motivados a fazer a mudança, a resolver o problema. Então, eu preciso sempre pensar nessa solução, lá nas alternativas, em que eu não vou sobrecarregar ninguém, em que eu não vou pegar esse problema e direcionar para alguém, porque senão não vai resolver. Na reavaliação, esse problema vai estar lá de novo. Muitas vezes o problema se encontra apenas em uma situação, então é mais fácil resolver. Porém, algumas vezes ele pode envolver várias situações de contatos entre as pessoas, gerando afastamento e dificuldade de aproximação. Então, pode ser uma situação, foi uma situação que gerou um incômodo, gerou constrangimento, mas quando isso acontece repetidas vezes, em várias situações diferentes, diante de pessoas diferentes, com certeza o impacto é maior. Então, quando a gente fala de conflito, a gente está falando de pessoas que têm posicionamentos diferentes e, quando bem discutidos, pode levar a descobertas interessantes e até uma aproximação, né? Então, isso daqui, a pessoa tem posicionamentos diferentes, mas estão abertas a ouvir, a entender, a realmente querem ali compartilhar e aprender mais sobre aquilo, sobre um ponto de vista diferente. Isso é um tipo de situação, é um conflito. Agora, um problema interpessoal, a gente está falando um pouco mais complexo, acontece com frequência, grande parte se resolve sem dificuldade, porém alguns são persistentes. Pode se desenvolver ao longo do tempo, ou ainda eclodir de repente, que é aquela coisa, a hora que não aguenta mais, explode. E aí, às vezes, a gente explode com coisa pequena, né? Que nem justifica, a gente meio que perde a razão, mas isso vem de um acúmulo de situações. E aí a gente está falando de um problema interpessoal. O problema ele não está na ocorrência do conflito, mas sim na maneira como ele é administrado, né? Então, às vezes é identificada uma divergência entre, né, os envolvidos, é percebido pelas pessoas envolvidas e por outros membros do grupo. Todo mundo sabe daquilo, já sabe como acontece, já sabe que o fulano é mais estourado, já sabe que o ciclano também não tolera muita coisa. Então, aquilo já é de conhecimento ali das pessoas ao entorno. Situações que podem gerar isso, interesses conflitantes, preconceito, intolerância e uma dificuldade de negociação podem sim gerar problemas interpessoais aí mais frequentes. A ideia é sempre a gente se perguntar, né, qual que é o problema, quem que está envolvido e os envolvidos querem resolver o problema? Isso é importantíssimo, né? Porque se não quiser, nem adianta a gente perder tempo com isso. Né? A gente vai ter que relevar, a gente vai ter que manejar, a gente vai ter ou tentar
se esquivar daquela situação, daquelas pessoas em si, mas é importante a gente ter isso em mente. Os envolvidos querem? Se querem, ótimo, a gente inicia o processo. Senão, fica muito difícil a gente conseguir fazer um processo de resolução de problemas. O que eu posso observar para responder essas perguntas, né? Primeiro, eu preciso observar comportamentos dispersivos. Então, a pessoa ela tenta ficar mudando de assunto, interrompe o outro quando o outro começa a falar sobre uma forma de resolver, dá uma ideia de alternativa para resolver. A pessoa muda de assunto, interrompe, identifica quem direciona a conversa para o foco de problema. Quem que está querendo realmente resolver o problema é quem está direcionando. Quem retorna ao tema, quem faz perguntas pertinentes, quem dá sugestão, quem muda de assunto, interrompe, é porque não quer resolver aquilo. Observa quem ouve atentamente, né? Olhar voltado para quem fala, pede explicações. E observar quem contribui para a solução de problema. Apresenta sugestões, dá e pede exemplos. Então, essa pessoa ela está predisposta a tentar resolver aquilo. E assim a gente caminha para o coordenar grupos, né? O que não é. Vamos começar já dessa forma, para ficar um pouco mais fácil. Que não é coordenar grupos. Monopolizar a atenção, né? Apresentar soluções prontas, e convencer os outros quanto à efetividade das suas respostas, da sua opinião, do que você acha. Então, isso não é coordenar grupos. Muitas vezes a gente vê exemplos disso em empresas, né? Em algumas empresas. E isso já é uma coisa arcaica, né? Isso não deve ser um tipo de gestão de pessoas que deve continuar, porque não é saudável. E o que é? Capacidade de promover e articular os desempenhos das pessoas, né, do seu grupo, em direção à execução dos objetivos que foram propostos e que são compartilhados por todos. Todo mundo sabe por que está ali. Todo mundo sabe por que tem que entregar o projeto X. Né? Todo mundo tem ciência desses objetivos e trabalha em função deles. Então, coordenar grupos, ele está super ligado com liderança. Tem que estar. E liderança é uma outra habilidade super complexa também, mas que está dentro dessa habilidade de coordenar grupos. Nesse tipo de habilidade, a gente tem que... A ideia, né, um dos comportamentos principais é promover o envolvimento e a participação de todos, o que implica em diversas outras habilidades. Como que eu faço isso? Como que eu tento envolver os outros? Como que eu tento fazer com que os outros queiram atingir aqueles objetivos, sejam motivados àquilo? Então, aqui, olha, um exemplo... pensando em habilidades menores, né, que a gente chama de moleculares, elogiar, fazer perguntas, parafrasear, dar feedback, incentivar. Essas habilidades, elas vão mediar o estabelecimento e seguimento de normas, ajudar para lidar com tensões e administrar conflitos que acontecem durante o processo, e direcionar o grupo para a tarefa. Tudo aqui eu estou fazendo coordenar grupos. Além disso, eu vou organizar as etapas da tarefa, organizar as ideias do grupo, estimular o envolvimento e participação de todos. Coordenar grupo também. Olha quanta coisa eu tenho que fazer. Então, percebe que quando a gente fala coordenar grupo, não é uma coisa. São N comportamentos que eu preciso emitir, comportamentos menores, né, moleculares, que vão deixando mais complexos até chegar a um comportamento molar, que é como se fosse um macro, né? Coordenar grupo. Então, tudo isso precisa acontecer para eu ter competência social na habilidade de coordenar grupo. Então, expressar disposição e bom humor, controlar ânimos em momentos críticos. Então, preciso ter um jogo de cintura muito bom. Relembrar objetivos e mostrar os avanços do grupo para motivar. Isso é importante, eu não posso ficar enfatizando o ruim, o que deu errado, o que é péssimo, o que, né, as pessoas erraram. Preciso focar objetivo e o que já foi de bom, para que eu consiga trazer a motivação do indivíduo. O líder eficaz não é apenas o que garante a execução de uma tarefa pelo grupo, mas sim que simultaneamente garante sua continuidade e coesão para outras tarefas. Então, um líder realmente, né, que consegue, que tem competência social, ele vai ser aquele cara que vai concluir a tarefa, que vai atingir o objetivo, mas que ele não vai dissipar aquele grupo nunca mais querer trabalhar junto. Muito pelo contrário, o líder é aquele que conclui a tarefa junto com o grupo, mas que ele consegue manter esse grupo unido, com uma harmonia, cada um já sabendo a forma de trabalhar, a forma que dá certo. Isso a gente fala de liderança.
eficaz, uma liderança realmente saudável, né? Para a gente conseguir fazer isso, eu tenho que pensar em focalizar o grupo na tarefa, ou seja, estabelecer os objetivos, procedimentos e divisão de responsabilidades com o grupo. Eu preciso pensar nessa divisão de tarefas, pensando no perfil de cada um, então eu preciso ter uma visão estratégica. Promover contribuições, então encorajar, fazer perguntas, garantir a participação de todos. Dar o senso de pertencimento daquele indivíduo naquele grupo. Mostrar para ele que ele é importante naquele grupo. Então, eu faço perguntas para ele, que eu sei que ele vai conseguir me responder, que ele vai ter know-how para responder aquilo. Organizar e elaborar ideias do grupo. É importante eu estar sempre ouvindo o grupo, né? E fazer algo com aquilo, não só ouvir. Fala, qual que é a sua sugestão para melhorar a gestão aqui? Isso. Legal. Guardo na gaveta, nunca mais vejo, né? Não, eu faço coisas com aquilo. Eu faço um gráfico, olha, tanto falou isso aqui. Então, o que a gente pensou? Para a gente conseguir ter esse tipo de atividade aqui, a gente vai fazer isso. Colocar em prática o que o grupo fala, né? Encaminhar a sua autoavaliação em relação aos objetivos, habilidade de aliviar tensões e de apoiar a participação de todos os envolvidos. Muito importante a credibilidade dessa pessoa, desse líder junto ao grupo. Dada a sua história de defesa de interesses coletivos, confiança que o grupo deposita em sua mediação, tudo isso também vai mexer com a motivação, com a interação com os outros, o manejo de conflitos interpessoais, tudo isso vai ter um impacto, vai ajudar, né, ter essa credibilidade, ter esse histórico, vai ajudar nesses momentos mais críticos com o grupo. E com isso, temos um tempinho. Aqui eu trouxe algumas referências aí na área que falam um pouco mais sobre cada uma dessas habilidades e as outras, né, as habilidades assertivas que o pessoal falou aí bastante, né, que é uma dificuldade, as habilidades aquelas 10 classes lá que a gente falou, civilidade, de empáticas, expressar solidariedade, enfim. Então, esses guias aqui falam um pouco de cada uma dessas habilidades. Esse aqui ele é mais focado para as dificuldades interpessoais na universidade, e esses dois de uma forma geral. E todos eles falam sobre essas competências. Aqui as referências que eu utilizei, o meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, conversar, enfim, debater um pouquinho aí sobre esse âmbito, né, esse campo aí tão complexo das habilidades sociais no geral e as habilidades sociais para o mercado de trabalho. Então, fico à disposição. Então, quem tiver dúvidas, se quiser conversar, deixa eu voltar aí para a tela de vocês. Meu muito obrigada, mas vamos continuar conversando. Isso. Muito bom, Tamires, muito bom te ouvir, muito bom ouvir essa temática tão importante e tão complexa, né? Mas acho que a proposta é entender e saber que é possível desenvolver as habilidades sociais dentro do que se cabe, né, naquele momento, dentro do ritmo de cada um, né? E o que a gente pode buscar de ajuda frente a cada uma das situações que o pessoal foi aí comentando, né? Olha, eu vou resumir aqui os comentários que foram colocados no chat, algumas perguntas. Vou em blocos para a gente poder otimizar nosso tempo, né, e poder te ouvir mais sobre essa temática. Olha, 2 pontos, né? Tem um ponto aqui que a Mayara coloca sobre a questão do verbal e o não verbal, né? Então, quando há uma contradição, quando eu tento ser socialmente, verbalmente, mas a minha expressão ela não condiz sobre isso, né? Então, se você puder comentar sobre isso. E a outra colocada pelo João Rafael sobre a questão da assertividade, né? Então, acho que a pergunta seria assim, será que dá para ser assertivo em todas as situações? Né? Então, vamos pensar no caso de pessoas que têm alguma autoridade, por exemplo, um orientador, e quando a gente pede, né, alguma solicitação, é assertivo, e isso não é levado em consideração. Então, se você puder comentar sobre essas situações. Então, da Mayara, e aí que entra a automonitoria. Percebe que quando a gente tem uma divergência, a gente está dando uma mensagem, né, para o outro. Se o outro está com a automonitoria em dia, ele vai pegar isso. Então, a gente está dando uma mensagem, olha, eu não estou confortável, isso que eu estou falando não é exatamente o que eu penso, ou vice-versa, né?
Então, isso eu tenho que ter ciência. Mesmo quando eu não tenho uma harmonia entre expressão e fala, eu estou dando uma mensagem nesse sentido. Então, esse é um ponto. O outro, para a gente conseguir regular isso, eu preciso pensar nessa automonitoria, num controle de ansiedade para que eu não imita comportamentos impulsivos e que vão depois vão dar a dica aí que eu não estou achando que é aquilo, né? O que eu estou falando não é exatamente o que eu estou pensando. Então, eu preciso ter um controle de ansiedade nessas situações mais críticas para eu conseguir ter esse controle maior do que eu estou falando, que eu estou expressando, os dois estão na mesma linha. Do João, né? Acho que a Mayara levantou a mão, acho que ela quer complementar. Mayara, pode falar? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, mas aí nesse caso, eu não estou mentindo? Sim, exatamente. Não, mas não essa divergência, Não, mas não no sentido da divergência, em tentar fazer as duas comunicações ficarem iguais. Eu sinto que eu estou mentindo, porque não sou eu. Aí que entra. É isso que eu falei, no sentido, a mensagem que você quer passar, entendeu? Se você quer falar alguma coisa, a sua expressão ela já vai condizer com aquilo. E aí entra na questão natural, né? A gente já vem com esses aspectos aí filogenéticos, né? Isso vai acontecer. Porém, se eu estou falando algo e eu estou expressando outra coisa, eu estou mentindo. E isso vai dar um indicativo disso. Então, sei lá, numa situação que eu estou sendo avaliada e eu minto, e eu falo, e a minha expressão não condiz com a minha fala, eu estou dando um indicativo disso. Tá claro ali que eu estou mentindo. Né? E isso vai ser um dado ruim. Mas, geralmente, a gente está falando nesse tipo de situação, em que a minha fala não condiz com a expressão, porque não é exatamente aquilo que eu penso, não é exatamente aquilo que eu estou querendo dizer. Porém, na situação que você está colocando, não, é aquilo que eu falo, a expressão geralmente ela acompanha. Entendeu? Ficou mais claro? Sim, acho que sim. Não, a questão é, naturalmente a gente expressa o que a gente está falando, entende? O problema é quando a gente quer falar uma coisa e aí o natural ele expressa exatamente o que a gente quer, entendeu? E aí é um problema porque dá um indicativo de que realmente eu estou mentindo. Então, mas aí essas técnicas que comentou ao longo da apresentação não seria para tentar tornar esse natural... não sei como falar. Eu estou confusa. Não... Enfim, deixa quieto que eu não estou conseguindo... Mas eu acho que eu entendi o que você falou nesse sentido. Eu estou ensinando a mentir. Não é isso. É isso, né? Eu vejo muito essas questões de dinâmica. Por exemplo, eu estou nessa fase de tentar passar por dinâmica de grupo. Tá. E assim, eu não sou sociável. Eu sei disso. Eu tenho esse conhecimento. Eu não sou nem um pouco sociável. De começo. Porque depois, quando eu conheço a situação, quando eu conheço as pessoas, quando eu me sinto mais confortável, aí sim eu me torno mais sociável. Então, eu já sei que, tipo, um processo de dinâmica em grupo é muito difícil para mim nesse sentido. Tipo, eu não conheço as pessoas que estão ali e aquelas pessoas estão concorrendo para uma mesma vaga que eu também estou e estão todas querendo se mostrar. E eu tenho essa coisa de não me mostrar. Então, se eu vejo que outra pessoa está falando, deixa ela falar, não me incomodo, deixa ela falar. Só que nesse processo em que eu estou calada, minha cara está falando. Então, eu estou de boca fechada, minha cara tá falando. E aí eu me detono de vez por conta disso, porque acho que eu demonstro toda essa minha insatisfação. E é isso que eu não consigo juntar. E nesse processo todo que eu considero que eu estou mentindo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa sou eu. Então, tipo, eu não sei por que eu tenho que mostrar que eu sou sociável nesse primeiro momento, se eu não sou. Eu preciso de um tempo para ser sociável. E aí é nisso que vem essa confusão, que eu não consigo, né? Sim, não, eu entendi. Entra nisso, né, Mayara, essa questão assim, você percebe que essa questão te prejudica. Sim. Aí que é o ponto, entendeu? Então, em alguns momentos, vou até juntar com a fala ali da pergunta do João, em alguns momentos a gente vai precisar pensar nisso pelas exigências sociais mesmo. A gente vai precisar se adequar, se adaptar, mesmo que não seja exatamente o que eu penso, ou eu quero expressar aqui. Eu não estou concordando com aquilo.
mas isso pode gerar um impacto negativo, né, de julgamento dos outros, né, em relação a, nossa, ela fez uma cara ali, né, deixou o outro desconfortável, constrangeu a pessoa, enfim. Então, isso pode gerar algo negativo para mim, que entra na questão do João da assertividade. A gente não vai poder, aí entra nisso, a gente não vai poder ser assertivo todo momento para todo mundo, não dá. Né? A gente vai precisar em algum momento ser passivo, a gente vai precisar ter esses nuances, a depender do contexto. Eu não posso falar para o meu chefe tudo o que eu penso. E aí eu preciso ter esse controle aí de corporal para eu não falar dessa forma o que eu penso. Porque aí fica pior a situação ainda. Então, as demandas sociais, elas exigem isso da gente. Né? A gente ter esse jogo de cintura. Aqui eu não posso ser 100% eu, porque eu vou ser julgada. E aqui eu estou concorrendo para uma vaga. Ou eu não posso ser 100% eu para o meu chefe, porque eu vou ser julgada. E eu posso perder meu emprego. Né? Então, eu preciso ter esses nuances. E aí que entra essa questão que eu falei. Então, eu tenho que ser outra pessoa socialmente? Não outra pessoa, mas você entender se é isso que te prejudica, você fazer expressões, a sua parte corporal, em um momento que o outro está falando, talvez isso seria legal você segurar, ou você falar realmente. Olha, mas eu não entendi isso. Você realmente expor, não ficar ali, parece que uma coisa, né, que você está julgando ali o outro. E isso pode ter um impacto nos avaliadores. Então, eu te indicaria de ou você se posicionar, né, e aí que entra, eu não gosto, né, porque eu não conheço tal, mas é uma forma de você se expressar e você ser você, falar o que você está pensando naquela situação, ou tentar ter esse controle um pouco maior desses aspectos não verbais que podem estar te prejudicando nessa situação. Certo, obrigada. Imagina. Tamires, tem mais uma pergunta aqui no chat. Ela é mais técnica, né? Mas acho que é uma pergunta interessante aqui do Felipe. Ele pergunta se automonitoria e autorregulação são a mesma coisa. São processos diferentes, né? A automonitoria é um processo de leitura mesmo de você e dos outros, desse ambiente aí, né? Então, a forma que o outro está respondendo, o tom de voz, a partir do momento que você falou, como que o outro reagiu, ter essa leitura dessa linha do tempo que está acontecendo, né? O processo de autorregulação, depende, tem processo, né? Autorregulação da aprendizagem, tem processos específicos, mas o processo de autorregulação, no geral, diz respeito também um pouquinho mais a você conseguir regular o pensamento, o sentimento, diante de algumas demandas da situação. Na automonitoria, a gente abrange o todo, a gente abrange todo esse ambiente que você está inserido, mas é todo esse ambiente que está social, né, de situações sociais que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Muito bem, olha, tem outros comentários aqui. O Caio, eu tenho volume de voz baixo normalmente, mas acaba muitas vezes diminuindo sem eu perceber se estou falando com alguém que não conheço. Então, tenho que estar sempre prestando atenção. Esse é um exemplo claro aí de automonitoria. Muito bom, Caio, isso aí. E é legal que você já identificou isso, né? Isso, a Gabriela fala assim, eu estou me formando em bacharelado e licenciatura, mas não quero seguir na docência muito pelo problema de ter que falar em público ao dar aulas. Gabriela, e assim, eu acho que vale a pena de talvez entrar, né, pensar num processo terapêutico e tal, para ir trabalhando isso, né, porque gera uma ansiedade muito grande, eu entendo nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente não pode se privar, né, de coisas que são tão importantes, que eu imagino que seja para você, de dar aula e tal, por essas questões. Afinal, todas as habilidades que eu mencionei aqui, elas são, sim, a gente pode aprender elas durante a vida, nenhuma delas a gente nasce com elas. A gente aprende essas habilidades, ser assertivo, ser empático, habilidade de comunicação, tudo isso a gente vai aprendendo durante a vida. Então, a gente consegue, sim, diminuir um pouco essas barreiras e conseguir emitir esses comportamentos com competência. Muito bem, pessoal, nosso tempo já está estourado. O William está com a mão levantada. William, vou te dar a palavra, então, para você fazer a pergunta, e acho que em seguida a gente já encerra. E aí, pessoal, nós disponibilizamos aqui no chat também um link para vocês nos ajudarem na organização das próximas atividades. Então, por gentileza, né, participem aí interagindo com a gente por esse link. William, pode falar. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem, Tamires? Então, Tamires, eu gostaria de saber, por exemplo, como que você consegue avaliar a sua comunicação, né, sabendo de toda
a complexidade que é, por exemplo, quando você olha para alguns indivíduos diante de um problema, ou ele se resigna, ou ele compensa, né? Como que você consegue avaliar, né, esse tipo de comunicação, né, a partir das relações interpessoais, como que você consegue avaliar, né? E até que ponto você, por exemplo, você está tentando abrir caminho, né? Tipo, tentando conversar, tentando solucionar um problema, né? E até que ponto você coloca como um ponto final, assim, olha, não dá mais para consertar isso. Como que a gente já pode avaliar isso? A avaliação, pelo que eu entendi, como eu consigo avaliar a parte de comunicação, né? A gente, como eu falei, tem vários pontos para a gente pegar. E é legal a gente ir fazendo meio que um check, assim, né? Então, posso fazer, por exemplo, eu com um colega e ele ir me dando feedback imediato de uma interação. Posso fazer eu filmando e depois eu me observando. Nem terapia, né? A gente tem esse processo que chama de role playing, que eu simulo situações e o terapeuta ele vai dando feedback imediato. Então, tem N possibilidades de eu ver que aspectos ali da minha comunicação, por exemplo, estão precisando de maior atenção, né? Então, é o meu volume de voz, o conteúdo da minha fala, o que está realmente dificultando essa competência. E aí, a outra questão no sentido de se eu consigo, né? Existe uma barreira, né? Eu preciso pensar muito assim, todo indivíduo ele consegue desenvolver essas habilidades ao longo da vida. Isso é fato. Óbvio que quando eu tenho alguns tipos de transtornos, a dificuldade é maior, né? Então, quando eu tenho transtornos de ansiedade, por exemplo, é maior, a dificuldade é maior para eu conseguir fazer aquele primeiro ponto lá que a gente falou lá no falar em público, controle de ansiedade. Ali já vai ser um desafio enorme para o indivíduo, né? Porém, eu não posso dizer, o indivíduo que tem algum tipo de transtorno não consegue. Ele consegue, claro que ele consegue. Mas o custo de resposta ali é maior. É exigido mais desse indivíduo, por ele já ter uma dificuldade acentuada ali em uma ansiedade, um transtorno de depressão, enfim. Então, a dificuldade ele é um pouco maior para iniciar esse processo. A barreira, o muro é um pouco mais alto para ele conseguir pular. Mas ele consegue, com acompanhamento, com direcionamento, com orientação, ele consegue sim. Todo indivíduo que tem ali, né, as habilidades verbais, não verbais, consegue emitir esses comportamentos, consegue emitir isso com competência social, porque é uma coisa, a gente está falando de emitir, dar um feedback, né? O indivíduo que ele consegue emitir desempenhos sociais, ele consegue caminhar para a competência social, né, com o processo ao longo do tempo, e tendo ali a todo momento controle do que está acontecendo no sentido dele, como que ele está emitindo aquilo, lendo esse ambiente e se adaptando a esse ambiente, ele consegue caminhar para a competência social. Justo, muito obrigado. Imagina, William. Muito bem, pessoal. Olha, eu coloquei aqui no chat para vocês também o nosso e-mail de contato da orientação educacional, que é o educacional@sai.unicamp.br. Né? Então, de repente, vocês, quero falar de algo mais específico, não coube aqui no webinário. Então, sintam-se à vontade para nos escrever, para agendar algum horário para a gente poder conversar, né? E, se necessário, fazer algum tipo de encaminhamento. Ok? Pessoal, então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? A gente pede para que vocês nos acompanhem aí nas redes sociais, na nossa programação, né? Nós temos várias atividades aí em andamento para outubro, né? Em novembro ainda está em construção, temos aí um finalzinho de semestre para concluir. Espero que tudo que a gente conversou aqui tenha feito sentido, né? Ou pelo menos para vocês buscarem algum tipo de ajuda, né, reconhecerem que é possível fazer algum tipo de mudança. E eu agradeço aqui a Tamires, que sempre nos presenteia, né, contribui aí com essa conversa bastante importante. Tamires. Imagina, eu que agradeço. Obrigada aí, pessoal, pelas perguntas, pela interação. Acho que isso deixa sempre muito rico aí as conversas. E obrigada pelo SAI e pelo convite. Eu tô aqui, viu, Marilda? Eu fiquei paisana, mas agora eu te vi. Obrigada, viu, Tamires? Essa coisa da figura social. Eu sei que se eu entrar, eu já desequilibro, então eu fiquei quietinha aqui. Queria agradecer a Tamires e todo o grupo. Acho que essa discussão sobre habilidades sociais, para a gente, é algo muito rico,
né, que a gente aprende bastante, né, e a gente sabe que estar na universidade nos requer muitas novas habilidades, e pensar conscientemente como que eu posso desenvolver é muito importante, né? Então, eu queria só agradecer a riqueza teórica que Tamires já traz, né? E que nos ajuda a pensar diariamente sobre isso. Então, eu queria só agradecer, Tamires, dizer que você é uma grande parceira, né, Marilda? Sim, sim, Tamires é nossa parça. Nossa parte. Mas eu acho que esse diálogo só mostra o quanto nós aqui da universidade, porque quando eu falo nós, nós, Unicamp, precisamos investir em diferentes ferramentas, né? Socialmente, nós temos muitas ferramentas, né? Mas talvez a universidade, neste momento, precisa intencionalmente escolher algumas ferramentas para investir. Então, meu papel aqui é te ouvir, né? Muitas das coisas a gente já estudou juntas, mas também pensar como instituição, como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais intencional. Eu queria agradecer que sua reflexão sempre traz novos caminhos de possibilidades aqui. Fico feliz. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Gente, um bom almoço para todo mundo aí. Até mais. Tchau, Tchau, gente. Boa semana. Igualmente.